Abramos a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 12, versos 9 a 14. Hoje estaremos concluindo esse tema que é tão importante. E nós colocamos a ênfase no verso 13, onde o texto diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos começar do verso 1. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas ou ajuntadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, exaltamos ao Senhor como nosso Deus. Nós temos muita alegria, ó Pai, de saber que em meio à Tua gloriosa majestade, o Senhor nos dá o privilégio de podermos, ao ler a Tua palavra e estudá-la, ouvir a Tua voz. E pedimos que agora o Senhor nos ilumine para que possamos compreender plenamente os propósitos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a semana passada nós começamos a trabalhar esse texto dentro do tema que a gente tem caminhado, exercitado, que é o curar das feridas do coração. Esse foi o tema, curando as feridas do coração, que nós demos para esses estudos. E o que nós vimos aqui é que o autor de Eclesiastes, ele se vê como aquele que traz a mensagem. Nós aplicamos semana passada isso, muito especificamente, às crianças e os ensinamentos que os pais devem trazer a seus filhos. E nós vimos que é o mesmo princípio que a Escritura traz do aconselhamento bíblico. Ele sabe quem ele é, e ele começa já dizendo: além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Esse é o maior desafio que nós temos diante da nossa existência: ter conhecimento com entendimento. Conhecer aqui tem a ver com conhecer a Deus e a sua palavra. O autor, que é Salomão, ele tinha uma preocupação muito grande em estudar as matérias das quais ele vai falar. O livro de Eclesiastes não é tão fácil assim. Mas ao mesmo tempo, quando você o estuda e caminha com fidelidade no texto, você vai compreender que a intenção do autor é trabalhar a nossa existência. A nossa existência como pessoas criadas, feitas por Deus com o propósito primeiro de glorificá-lo, mas que em meio às lutas da vida cotidiana por causa do pecado, muitas vezes nós batalhamos por coisas que não devemos e as coisas preciosas ficam de lado. E muitas vezes nós não crescemos com aquilo que Deus tem nos dado. O pregador, como ele começa o texto aí, ele diz que ele ajuntou esse conhecimento, depois de esquadrinhar esse conhecimento, usar minuciosas interpretações
interpretações daquilo que ele está aprendendo da parte de Deus, ele diz, eu compus provérbios. Eu compus as palavras, dando conclusões a respeito dessa existência segundo a graça de Deus. E no verso 10, ele diz que ele procurou achar palavras agradáveis, e nós vimos que palavras agradáveis aqui. Depois ele continua e diz, escrevendo com retidão palavras de verdade. O agradável aqui é palavras que sejam realmente aceitáveis, eficazes, compreendidos de maneira plena. E essa é, sem sombra de dúvida, um dos grandes ou o maior desafio daquele que aconselha, daquele que traz orientação para aquele que está aflito, ansioso, cheio de dificuldades na sua vida pessoal. O texto, ele diz que ele não só procura as palavras agradáveis, mas ele também, quando escreve essas palavras, ele tem a preocupação de fazer isso com retidão. É muito critério. E isso demanda muita fidelidade a Deus. Salomão está aqui sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele está sendo conduzido pelo Espírito de Deus que age na sua vida, na sua mente, no seu coração e nessa habilidade que ele tem para transmitir esse conhecimento. E ele diz, quando isso é feito com retidão, através de palavras de verdade. As palavras dos sábios, ela funciona de duas maneiras, diz ele no verso de número 11. Ela funciona como um aguilhão e ela funciona como um prego. E eu expliquei para vocês o que é um aguilhão e o que são os pregos. Diz, as palavras do homem sábio são como aguilhões. Depois são as sentenças coletadas como pregos bem fixadas. O aguilhão é aquele instrumento, aquele espeto, que é usado normalmente para conduzir animais dentro das suas necessidades, levá-lo no caminho. Então dá uma ideia de movimento, ele empurra, obriga o animal a mover em certa direção. Enquanto o prego, ele tem um uso diferente, totalmente, eles são pregados para manter alguma coisa no lugar. O aguilhão é só um momento, é por aqui. Ele é temporário, enquanto o prego, ele é permanente. Depois que você corrigiu o prumo, depois que você corrigiu o rumo, depois que você apontou para a cruz de Cristo, você prega, você coloca essa pessoa firme naquilo que ele está vendo, naquilo que é o objetivo da sua fé, glorificar a Deus. É muito interessante isso, o fato de um ter aplicabilidade temporária e o outro ter algo que o mantém, o fixa. Momentos de dificuldades ou de aflições, eles são momentos onde nós não percebemos muito claramente as coisas. As emoções e as coisas que são verdadeiras e estão vindo contra a vida do indivíduo são tão fortes que o desestabiliza e ele perde a capacidade de plenitude de percepção. E aqui vem o pregador, que nós estamos chamando de pastor também, aquele que aconselha, ele vem para tirar as nuvens e mostrar caminho. A ideia é diagnosticar quais são as dificuldades e, consequentemente, logo depois, colocar esse indivíduo firme, caminhando. As duas coisas dão a ideia de cortar, dão a ideia de penetrar. E o autor de Hebreus, que nós estamos estudando de maneira expositiva nos cultos de domingo, diz que a palavra de Deus é viva, e eficaz e poderosa, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então, tudo isso nós vimos até aqui.
como orientação do autor, do Coelê, do pregador, assim ele se chama. E agora ele vai nos dar uma outra orientação que é extremamente importante. E a orientação é, muitas vezes, nos momentos da dificuldade, da aflição, nós nos cansamos. E no verso de número 12, ele diz: demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Espera aí, ele está mandando aqueles que leem e estudam parar de fazer isso? Não, não é essa a intenção dele. O que o texto traz é uma advertência. Aqui o que nós vemos é um monólogo, alguém falando e os outros ouvindo sobre os valores das palavras e da sabedoria. A advertência aqui, ela é dada sobre as palavras que podem ser contínuas ou cansativas. Quando você está auxiliando alguém que infelizmente está vivendo meio perdido, e você está colocando ele no rumo, você está dando uma empurrada daqui, uma empurrada dali, usando a escritura para que isso seja um instrumento válido e convencedor. Mesmo assim, o indivíduo procurando, é claro, a sua solução, a sua edificação, o seu equilíbrio, ele pode cair no cansaço da sua busca. No excesso de informações. E isso é perigoso. Hoje nós vivemos no mundo das informações. Nós temos facilidade de entender o que alguma coisa é. Nós temos o Senhor Google. Vamos ver o que é isso. É provável que você já tenha feito isso pelo menos alguma vez. O que foi verdade nos dias de Salomão, continua sendo verdade hoje. Mesmo que eu tenha capacidade de busca, mesmo que aumente em mim a potencialidade de ver muitas informações ajuntadas, eu tenho que buscar a verdade no meio disso tudo. Quando alguém está em aflição, em angústia, em tristeza e buscando daqui, buscando dali, ele pode correr o risco de buscar em fontes que não são próprias, adequadas, eficazes para a sua existência. Você chega em um e você tem uma sugestão, você chega em outro, tem outra sugestão, e chega em outro, tem mais outra, e outra, e outra, e outra, e chega no momento que você diz: eu não sei mais nada. Parece que tudo aumentou bastante. Precisar de auxílio é algo evidente aqui no texto, através das palavras de sabedoria que são ensinadas. Então observem bem, um professor, um orientador, ele é definido como alguém que fala no sono das pessoas, naquilo que passa na mente das pessoas, aquilo que tem resposta para as ansiedades e dúvidas daquele que ouve. Enquanto nós somos chamados aqui para sermos cuidadosos no agir com sabedoria, para discernir, nós não somos chamados a uma excessiva devoção aos livros. Essa é a ideia. Eu não posso entender que isso é a resposta. O ler bastante, o conhecer bastante, o falar com muitas pessoas. Eu tenho que buscar aquilo que é a verdade. E para isso eu tenho que ter critérios. Quando alguém é extremamente devoto, usa sua devoção na procura e leitura, isso é algo cansativo para o próprio corpo. A razão para o cansaço é porque nunca é colocado também em prática. Nós estamos aqui. Hoje é um dia especial, dado por Deus,
para que a gente o glorifique, o louve. Hoje é dia do Senhor. Esse dia não é meu. Esse dia é concedido pelo Senhor a mim. Ele é dado como descanso, como vimos em Hebreus capítulo 4. E o descanso é a intimidade do Senhor. Porque na intimidade do Senhor as coisas ficam claras. Na intimidade do Senhor minha alma repousa. Na intimidade do Senhor eu tenho descanso. E é algo que nós precisamos. Nosso problema geralmente não é porque não conhecemos suficientemente as Escrituras. Esse não tem sido o problema das pessoas, dos crentes e das pessoas de uma maneira geral. O maior problema, o nosso problema é a prática. O nosso problema é a prática daquilo que conhecemos, daquilo que sabemos, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi absorvido, daquilo que foi colocado no lugar certo para utilização em uma situação certa. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele volta para os seus discípulos e envia os seus discípulos para a proclamação do Evangelho, a conversão dessas pessoas, unir os crentes ali, Ele diz, indo, façam discípulos de todas as nações, de todo lugar. Indo, transfira o conhecimento da verdade que salva. O Evangelho é a salvação. E transfira toda a verdade que as Sagradas Escrituras que apresentam o Evangelho vivo, que é Cristo Jesus, para as pessoas. Para que elas possam crer naquilo. Depois o texto diz que não é só crer. Eles têm que batizar essas pessoas. O batismo é quando você ouve alguém dizendo, eu creio no Senhor Jesus. Você crê na Escritura, a palavra de Deus, Novo e Antigo Testamento, eu creio na palavra de Deus. Você crê num Deus triuno, eu creio nesse Deus triuno. Você crê que Ele é o seu Salvador, eu creio que Ele é o Salvador. Então a responsabilidade daquele que proclama, daquele que ajuda, aquele que tem necessidade, ele tem que, antes de tudo, mostrar Cristo. Mostrar aquilo que apresenta Cristo, que é a Escritura, e levar esse indivíduo a confessar a Jesus como Salvador. E quando ele confessa a Jesus como Salvador diante do povo de Deus, Jesus diz, você os batiza. O batismo não salva, mas o batismo demonstra diante daqueles que creem, como este, que agora aceitou o Senhor Jesus, a viverem como o corpo de Cristo, tendo responsabilidades uns com os outros. É um sinal externo de uma crença, de uma fé que agora eu tenho, numa palavra que eu conheço de uma forma espiritual agora. Mas o texto não diz que é só pregar o Evangelho, não é só colocar o indivíduo dentro do corpo de Cristo, mas o texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. A responsabilidade daquele que proclama, que ajuda aquele que está na necessidade, e a maior necessidade é a morte espiritual, é levar essa pessoa a ter um arquivo da palavra de Deus. Ensina-os a guardar todas as coisas, cada detalhe que eu tenho ensinado para vocês. E essa é uma responsabilidade que deve ser associada a uma habilidade dada pelo Espírito Santo, uma responsabilidade que só pode ser assumida e cumprida pelo Espírito Santo, para que eu ajude pessoas a conhecer a vida diária de um servo de Deus. Não é só ouvir, é guardar de maneira prática, é estar pronto para ser usado no momento exato. Então eu volto a dizer que a grande intenção do autor, ao trazer esse problema, o cansaço na busca da sabedoria, ele diz, não é o muito ler. A ênfase dele, sem sombra de dúvida, é a prática daquilo que conhecemos. Muitos dos problemas nossos têm a ver com a ausência da prática. E você pode dizer, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu faço tudo o que Deus tem me ensinado.
Mas de repente você não tem feito essa prática associada a uma expectativa adequada. E a expectativa é em Deus. As nossas ansiedades, elas são fruto de situações que nós não conseguimos resolver. E muitas vezes não tomamos posse, como diriam alguns irmãos. Nós não tomamos posse prática daquilo que temos aprendido. Eu estou tão ansioso porque eu sei que Deus vai cuidar, mas ainda assim sou eu aqui. Salomão diz: ei, não se canse assim. Não é o muito estudar que vai trazer resposta, mas é o conhecer a verdade de maneira prática. De maneira a desfrutar tanto da obediência daquilo e dos efeitos que vêm da bondade de Deus. E que nem sempre nós nos colocamos como crentes. Eu sei o que é isso. Eu sou uma pessoa. Quantas situações eu já estive vivendo, tanto de maneira pessoal, como no pastoreio da igreja, e que em alguns momentos eu estou orando, e parece que eu não estou acreditando naquilo que estou pedindo. Senhor, cura essa pessoa. E eu digo, será que Deus pode curar? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que eu deixo de descansar? Meu papel é pedir, única e exclusivamente. Eu não tenho poder para fazer nada na vida daquele indivíduo. Eu não tenho poder para mudar a realidade daquele indivíduo. Mas eu estou na presença de Deus, que é Senhor sobre todas as coisas. Senhor sobre a vida dessa pessoa. Senhor da graça, da bondade, do poder, do milagre. E eu tenho que orar dizendo, Senhor, eu creio. Eu não estou determinando fazer nada. Mas eu creio que se for a tua vontade, o Senhor pode fazer. E nós estamos colocando esse amado diante do Senhor. É um exemplo de prática que às vezes nós temos dificuldade com ela. Tanto na relação com os outros, quanto nas relações conosco mesmo. Já ouviu aquela expressão que é dita com certa frequência? Agora só Deus. Eu fico pensando, quando não foi? Existe algum momento que não foi a bondade de Deus? Foi a sua suficiência, a suficiência de alguém que você está aconselhando, pastoreando, ajudando, dando o ombro, carregando? Se você faz alguma coisa a favor dessa pessoa, porque Deus está te usando, mas aquilo que trata a alma e todas as outras coisas, é o nosso Deus poderoso, excelso, merecedor de toda glória. Então nós precisamos entender isso. Cuidado para você não estar se cansando na busca de tanto conhecimento e não usando a sabedoria na prática. Se você fizer isso, você vai cansar. E é exatamente o contrário que a gente precisa nesses momentos. A gente precisa de alívio. E o texto não termina aí. No verso 13, o autor diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 13. A sabedoria, ela normalmente nos ensina duas coisas. A primeira é baseada na segunda. O que a sabedoria nos ensina? A primeira coisa, ela nos ensina a temer a Deus. Teme a Deus. Esse é o primeiro grande troféu da mente que foi aumentada em sabedoria pela graça de Deus. O indivíduo teme a Deus. Quando a gente está diante de alguém que não conhece o Senhor Jesus, e você fala do Evangelho, eles não entendem muito bem o que está acontecendo.
Eu queria sugerir que acendessem essa luz aqui. Essa é uma grande verdade. As pessoas, elas ficam sem a capacidade de discernimento. Por quê? Porque conhecer a Deus e entender a palavra de Deus demanda um ato de Deus no coração dessa pessoa. Essa é a grande verdade. Isso. Essa é a conclusão do livro de Salomão, de Eclesiastes. Ele está dizendo, olha, em suma, tudo que eu falei para vocês é, a sabedoria tem que levar alguém a temer a Deus. Depender de Deus tem a ver com temor. Olhar para Deus e entender quem Deus é. E de repente, quando o Espírito de Deus desvenda os nossos olhos, e naquele momento eu consigo ver a Deus, a sua magnitude, a sua maravilhosa bondade na pessoa de Cristo Jesus, e vejo como eu sou pequeno, miserável, trapo de imundícia, e eu olho para aquele Deus cheio de glória. Isaías diz, o objetivo ali foi alcançado, contemplar esse Deus, ver que Ele é grande. Ele diz, os anjos tamparam os olhos e abaixaram as suas cabeças, com as suas asas. Isaías diz, ó Deus, eu sou homem puro, que habito no meio de pessoas que também puras são. Como que eu vou fazer isso que o Senhor está dizendo que eu tenho que viver e ser? Quando nós contemplamos a Deus e vemos tudo que Deus é, a primeira coisa que tem que acontecer conosco é nos prostrar diante dEle em ato de temor. É isso que o texto está dizendo. Em suma, nesses 12 capítulos, cheio de muita informação da graça de Deus, ele diz, olha, tema a Deus. Você quer ser sábio diante de tudo isso que foi ensinado? A primeira coisa que vai ser demonstrada para a pessoa é temor a Deus. É impossível alguém ser pastoreado no momento das ansiedades e aflições, no momento das angústias e da dúvida, se o temor não estiver presente. Não passa de algumas informações que são achadas bonitas, até mesmo coerentes, mas que não aloja no coração e transforma a minha esperança. Temor a Deus é o princípio de tudo. No livro de Jó, lembram do Jó? Aquele que sofreu bastante. Ele diz no capítulo 28, verso 28. Jó 28, 28 diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Temer a Deus, irmãos, é a demonstração da sabedoria na nossa vida. Enquanto o mundo olha para o povo de Deus e diz, mas que povo tolo, eles estão correndo atrás de um Deus que morreu, eles estão crendo na cruz, e o apóstolo Paulo diz, eles dizem isso mesmo, eles dizem que isso é loucura. Mas enquanto eles estão dizendo isso, e nós dizemos que amamos a Deus, e que tememos a Deus, que somos salvos por Deus, e que Ele cuida de nós em cada momento como filho amado, Ele se torna nosso pastor, Ele nos dá certeza da vida eterna, do reino nos céus. E isso para nós é compreensível, apesar do bullying, apesar da negativa, apesar das perseguições, apesar das circunstâncias, eu temo a Deus. Diz o autor, isso é sabedoria. Não do alto, não de baixo, mas do alto. Não de homens, mas de Deus. Aquele que não teme a Deus, tendo conhecido a verdade de Deus através da palavra, esse não é sábio. E essa sabedoria que habilita alguém a crer é a de Deus, dado pelo Espírito. O autor dos Salmos, no capítulo 111, no verso 10, Salmo 111, verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Interessante, sabedoria é algo que se pratica. Sabedoria é algo que nos move.
É através desse elemento chamado sabedoria que a minha vida tem significado. É isso que o texto diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência todos os que praticam o temor. O seu louvor permanece para sempre. Esse que teme a Deus, por causa disso foi feito por Deus sábio para que ele tivesse esse temor. O texto diz, nos seus lábios permanecem o louvor para Deus eternamente. Como é glorioso quando nós vemos Deus pastoreando alguém. Você sabe do que eu estou falando, porque há uma possibilidade muito grande de você já ter tido essa experiência, de no momento da dúvida, da ansiedade, o Senhor dos céus e da terra, o seu Pai celestial, Ele trata o seu coração, Ele dá a oportunidade de entender que Ele está ali com você. E apesar de toda dificuldade, você diz, obrigado, Senhor, pela sua presença. Pela certeza que o Senhor está cuidando de mim. E que todas as coisas na minha vida cooperam para o meu bem. Isso é testemunho de sabedoria. Sabedoria do alto. No livro de Provérbios, também fala do temor do Senhor. E diz em Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Olha, a mesma coisa. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É o mesmo autor, né? Salomão. Só que ele vai acrescentando coisas. Ele diz que aquele que despreza aquilo que é ensinado a respeito de Deus e não usa isso com sabedoria para a edificação da sua vida, esse indivíduo é louco. Nós estamos diante de muitos loucos. Então a primeira coisa que nós vimos aqui como propósito da sabedoria é o temor a Deus. A segunda coisa, como propósito da sabedoria de Deus na nossa vida é guardar os mandamentos de Deus. O texto diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. São duas coisas. Quando eu temo a Deus, eu sei quem Deus é. E sei qual é a relação que eu tenho com Ele. E sei como Ele age. Eu estudo a sua palavra. Eu ouço o ensino, o aconselhamento. E aí, consequentemente, a outra coisa acontece. Se existe verdadeiro temor, há obediência à palavra de Deus. Porque eu sei que é importante e é uma maneira de eu glorificar a Deus. E seria louco da minha parte entrar em contenda contra esse poderoso. Se você realmente teme a Deus, então você vai desejar guardar os mandamentos de Deus. Não é algo que se torna para você peso, mas se torna instrumento de adoração. Quando eu obedeço a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, eu tenho necessidade de obedecer. A sabedoria de Deus na nossa vida gera isso. Se você realmente teme a Deus, então você irá também temer o pecado. Você vai temer as consequências do pecado. Quando alguém diz que teme a Deus e vive relaxadamente, desonrando ao Senhor através do pecado, consequentemente, ele está mostrando que ele não teme nada. E se você estiver em pecado, você tem por temor voltar-se para o Senhor e dizer, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou vendo na tua palavra que eu desviei, eu estou vivendo de maneira inadequada, eu preciso do seu perdão para que eu possa voltar a ser aquele que te obedece. Tenha misericórdia de mim. Isso é sabedoria, porque aquele que teme ao Senhor tem necessidade de guardar os seus mandamentos e sabe que está entrando numa luta desigual, onde Deus vai carregar sobre você a consequência do pecado, maldição. Eu
Depois que Moisés entregou os 10 mandamentos em Êxodo 20, o povo ficou cheio de medo, lembra? O povo ficou amedrontado diante dos trovões, das luzes, dos sons das trombetas, com a fumaça. Foi uma coisa muito gloriosa. Deus mostrou a presença ali para Moisés e para aqueles que estavam lá embaixo. Eu não sei se você já tentou imaginar isso, mas deve ter sido algo muito fantástico. Mas de amedrontar. Eles pediram a Moisés que se colocasse como um intermediário entre Deus e eles. Êxodo capítulo 20, os versos 19 e 20. Êxodo 20, 19 e 20 diz: disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tenham medo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Que o temor esteja em vocês. Porque quando a gente teme a Deus, eu não me apego ao pecado. Cuidado com isso. Que pecado? Qualquer pecado. Se eu estou vivendo como alguém que não teme a Deus, ou estou relaxado no meu temor, eu não estou coerente com aquilo que Deus deseja de mim, eu corro o risco de me apegar a outras coisas. Eu tenho comigo uma preocupação muito grande como aquele que conduz. Porque é algo muito difícil. E principalmente com a responsabilidade de fazê-lo através das Escrituras. Eu não posso dizer o que não é e não posso pedir o que não posso mesmo. E que a Escritura não me autoriza. Eu não posso fazer nada a não ser pela Escritura. Então existe um temor muito grande nisso. Mas uma coisa que me incomoda como líder, como aquele que tem pastoreado, é que as pessoas, elas andam perdendo esse temor. E isso tem sido demonstrado com práticas comuns. Por exemplo, no dia do Senhor, nunca a Escritura revogou o dia do Senhor. Você não vai ver na Escritura dizendo: e agora não temos que ter o dia de adorar a Deus. Não encontramos. E eu fico pensando, isso acaba sendo um pecado, porque é parte dos mandamentos de Deus. Será que as pessoas não estão entendendo que isso traz ausência de crescimento? Ausência do pastoreio do Deus Altíssimo sobre a sua vida, sobre a sua alma? Você está deixando de conviver com aquele que você teme e que, por bondade, derrama graça quando você o adora. Orienta-o com o Espírito para que você entenda a Escritura. Acrescenta as informações da sua verdade para que você viva com temor cada dia, não se apegando ao pecado. Todas as vezes que nós estamos abrindo mão da graça de Deus sobre a nossa vida, por orientação dele, eu estou me apegando a alguma coisa a mais. E boa parte das vezes o indivíduo está se apegando a si mesmo. Eu é que defino. Deus já diz: não é. Você que escolhe, Deus diz: põe o filtro da palavra diante dos seus olhos. O coração humano, ele é enganoso, diz a Escritura. Temer a Deus, irmãos, é algo bom. Temer a Deus não é um medo paralisante. É o temor de um Deus que é grande, soberano, e que Ele pode fazer o que Ele quer. Temer a Deus é o temor que reconhece o pecado e que busca a graça de Deus em arrependimento.
A razão para que essas duas coisas andem juntas e sejam faladas pelo Salomão aqui, aplica-se a todas as pessoas. Eu tenho que temer a Deus. E junto com isso, obedecer os mandamentos do Senhor. Ou viver segundo a sua palavra. É isso que nós temos que ensinar. É isso que o Coelho, o pregador aqui, Salomão, está dizendo. E ele está ensinando, orientado pelo Espírito. Eu e você precisamos abrir os olhos e os corações nossos para essa orientação. Cuidado, ensine os seus filhos essas coisas. Hoje a prioridade não tem sido o Senhor. Na maioria dos corações dos crentes. Qual é a motivação da sabedoria? Essa é a próxima argumentação do autor. A origem da motivação da sabedoria. No verso 15 diz: porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você quer saber por que você tem que buscar viver a sabedoria e obedecer os mandamentos? Porque caso contrário vai ter juízo. Porque o julgamento de todas as coisas Deus vai fazer. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Essa aqui é a tática do pai que chega e diz assim: se você fizer alguma coisa que contraria isso que eu te ensinei, você terá disciplina. É isso que Deus está dizendo. Está agindo como pai que mostra a disciplina como algo que pode acontecer. A disciplina de Deus, como a nossa, ela é para resgate. Mas quando eu sou obstinado e preciso necessidade de disciplina o tempo inteiro, isso começa a mostrar que existe a ausência de sabedoria plena e existe a ausência de vontade de fugir do pecado. Porque quem teme a Deus não se agrada com o pecado, ele se arrepende do pecado e ele volta para Deus. E o autor é muito claro, ele diz: se existe uma motivação para a sabedoria cristã, para seguir o conhecimento da palavra de Deus, é porque Deus traz a juízo todas as coisas. Ele coloca todas as minhas obras para serem avaliadas. Todas, inclusive aquelas que você faz em secreto. Aquelas que você deixa escondida. Aquelas que os outros não sabem. Mas Deus sabe. Deus tenha misericórdia de mim. Talvez seja essa a expressão que está aí batendo no seu coração agora. Senhor, tem misericórdia de mim, porque existe uma expectativa de juízo. Deus me ajude a vencer esses pecados que tenazmente me assediam e que às vezes eu caio neles. Tenha misericórdia de mim. Deus é o nosso juiz. Ele não é só nosso juiz, mas também nosso soberano juiz. Ele quer dizer que ninguém escapa do julgamento de Deus. Tanto justos quanto pecadores serão julgados por Ele. Olha só, as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. A palavra diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só, as coisas ocultas que são feitas e os desígnios que estão aqui mexendo no meu coração e que eu estou alimentando e que de vez em quando produz um pecado. Não existe nada escondido do verdadeiro e grande juiz. A boa notícia para o cristianismo, para nós, servos de Deus, é que esse julgamento ocorrerá debaixo da cruz de Cristo. Isso é maravilhoso demais.
Quando Deus vai nos julgar, a primeira coisa que Ele vai ver é a marca de sangue de Cristo na vida. Nossa! Vai ter o nosso advogado lá, 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, dizendo que Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Nossa, muito obrigado, Senhor. Isso é uma boa notícia. Foi na cruz que o perfeito, o justo julgamento foi derramado sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus morreu por cada um dos meus e dos seus pecados, se você crê em Jesus. Isso é a pureza do Evangelho de Deus. Salmo 32, versos 1 e 2. Diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, maldade. Bem-aventurado, feliz. Concluindo, irmãos, existem muitas coisas que ocorrem e que geram dor na nossa vida. Ansiedade, medo, sofrimento, ausência de controle das nossas emoções. Tem certas emoções que nós não damos conta. Nós precisamos ser pastoreados pelo único pastor, como diz Salomão aqui no texto, que é Deus. Deus usou Salomão para trazer todas as verdades desse livro tão maravilhoso. E ele diz que existe uma suma. Existe uma síntese clara e que não pode de forma alguma ser esquecida. Diz o texto no verso 13: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Como Deus pastoreia o nosso coração, aumentando o nosso temor por Ele. Quando o temor aumenta no nosso coração, apesar das dificuldades existirem, Deus me segura. Inclusive nos meus sentimentos e emoções que não são tão agradáveis. Temer a Deus é o princípio de tudo. Por isso, quando uma pessoa busca auxílio, contando as histórias que são todas elas singulares, nunca é a mesma história. É um somatório de circunstâncias que leva essa pessoa a dizer: eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Sabe o que está acontecendo? E a primeira coisa que o conselheiro diz é: vamos orar. Mas não contei nada ainda, mas nós vamos orar. Porque se Deus não pastorear, não tem como. A Escritura tem que estar aqui na minha frente e dizer: vamos orar. É o temor do Senhor que começa tudo. Porque quando isso acontece, querido, Deus já começou a tratar todas as coisas no meu coração. Você poderia dizer: pastor, as pessoas vêm para conversar com um conselheiro. Já aconteceu de alguém, você fala assim: vamos orar, e essa pessoa disse: não, eu quero conversar. Depois a gente ora. Não. Eu digo: não tem jeito. A minha cabeça, o meu entendimento, ele é muito limitado. Nós precisamos da orientação do Senhor. Amados, temam a Deus.
e guarde os mandamentos do Senhor a cada momento, porque esse é o nosso dever. E é assim que começa o tratamento de qualquer dificuldade da minha alma. Vamos orar. Ó Deus, quando nós vemos a Tua palavra diante de nós sobre temer ao Senhor, nós ficamos com receio porque nós não damos conta em alguns momentos de viver na completa dependência do Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que continuamente vão precisar da Tua orientação, do Seu sustento. E queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja sustentando-nos no temor. Sustentando-nos, ó Pai, e prendendo a nossa vida com pregos da justiça, para que possamos estar caminhando nesta vereda da justiça por amor do Teu nome, obedecendo os Teus mandamentos. Fortalece a cada um de nós, ó Pai. Pastoreia a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. E pedimos que a graça do nosso Deus, Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Deus Espírito, esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.